Olá, caros tenistas! Bem-vindos ao segundo episódio do ano de 2020 e, Guilherme, parece que hoje estamos com alguém muito importante. Muito importante mesmo, Cláudio. Temos aqui o nosso padrinho, não é? A pessoa que nos sugeriu o nome quando a gente começou com esta ideia de criarmos um podcast, que é exatamente o Pedro Coelho. Pedro, muito bem-vindo, querido Pedrinho, aqui ao podcast Troca de Bolas. Como é que te sentes por estares aqui neste afilhado? Olá a todos, obrigado pelo convite. Realmente acho que, sendo padrinho, já era devido esta visita ao podcast, mas fomos adiando, mas cá estamos, neste início de 2020. Muito bem. Ainda te lembras quando estávamos no Millennium Steel Open? Sim, E claro. assim ao final do jogo, aquele jogo que eu e o Guilherme tanto falamos, entre o Nishioka e o TFO, não é? Que foi o público que o levantou, não é? E ele no fim disse que estava muito cansado e tinha que ir dormir. E eu não gostei muito dessa atitude porque ele passou graças ao público, ele depois perdeu na ronda seguinte, não é? Portanto, já estávamos todos nós um bocadinho cansados e ainda assim tive esta brilhante ideia de troca de bolas. Por isso, um obrigado da nossa parte. Prazer é todo meu. Bom, já agora falando aqui do ténis e do podcast, até o único podcast que existe de ténis em Portugal, para ti qual é que é o espaço que o ténis tem em Portugal? Bom, eu tenho uma visão se calhar um pouco unilateral, porque estou por dentro, mas também gosto muito de desporto e sendo jornalista também vejo as coisas também de um prisma um pouco mais geral. Mas penso que o ténis é claramente um dos desportos mais populares do país. É um desporto que, embora não tenha tantos praticantes como outros, é um desporto que toda a gente conhece. Toda a gente conhece os melhores tenistas do mundo, toda a gente conhece os melhores tenistas portugueses. E isso acho que já fala um pouco de si. Obviamente que não é um desporto que tem a mesma projeção do futebol, porque obviamente também é sempre a referência em termos de comparação, mas o futebol é o desporto rei em todo o mundo. Aqui, obviamente, não sendo um desporto que tenha clubes, que é o problema dos desportos individuais, mesmo assim acho que é um desporto que tem bastantes praticantes, tem bastante interesse, é daqueles desportos, talvez dos desportos que é mais visto por pessoas não praticantes. Sim. E acho que isso também é interessante, porque é um desporto em si que tem muitas componentes e muitos motivos de interesse. Às vezes é espetacular, outras vezes é emocionante, lá está a parte individual. Dramático também. Pois, porque a parte individual realmente é importantíssima. As pessoas às vezes esquecem-se que eles não são máquinas, são pessoas como nós, que lá estão, e muitas vezes os adeptos identificam-se bastante principalmente aqueles que já são um bocadinho mais conhecedores, identificam-se bastante com os jogadores. E isso acho que cria uma enorme empatia entre os intervenientes e o público. Pronto, obviamente que gostaria que o ténis tivesse mais espaço na comunicação social, tivesse mais pessoas a assistir aos eventos que se fazem cá em Portugal, e não estou a falar só no Millennium Steel Open, porque isso aí não há razão de queixa. Sim. Mas os outros torneios um pouco mais pequenos, mas que são igualmente importantes não só para o desenvolvimento do ténis cá em Portugal e para os desportistas, para os tenistas portugueses, mas também para todo o público. Acho que qualquer jogador, qualquer miúdo ou mais jovem queira jogar tem que ver estes torneios, tem que ver estes jogadores também a desenvolverem-se, e muitos deles passaram por aqui por torneios pequenos, quase que se calhar ninguém os deu por eles. Sim. E passados uns anos estão no top. Estão por cá. E são grandes campeões. Mas pronto, lá está, tentando resumindo um pouco, acho que é um desporto que tem o seu espaço, conquistou o seu espaço por si só, e obviamente que hoje em dia, talvez muito pouco, com a ajuda do João Sousa, Sobretudo. Subiu um pouco mais em termos de notoriedade. Mas, a antiga bandeira era o Frederico Gil, não é? Mas o João Sousa atingiu patamares que o Frederico Gil, enfim, tempos são diferentes, não é? Portanto, acima de tudo, acho que o João Sousa chegou ao mesmo patamar que o Frederico Gil estava, só que soube manter-se e tem-se mantido ao longo destes anos. Claro que o Frederico Gil teve aquela primeira presença de um tenista português numa final de um torneio ATP, e realmente aí disparou um pouco mais. Todas as pessoas, lembro que havia muita gente a ver essa final pela televisão, é capaz de ter sido o maior pico de audiência de um jogo de ténis na televisão portuguesa. Mas o João está noutro patamar devido à sua consistência de resultados. Soube chegar lá e soube manter-se.
Sim, isso mesmo. Pegando um pouco nestas palavras, também tivemos estes dois, digamos, níveis, picos que o ténis português chegou. Tivemos o Frederico Gil e agora, mais recentemente, o João Sousa. Que jogadores é que tu prevês que possam vir a fazer esta subida e, digamos que, surpreender, digamos assim? É sempre difícil. Acho que nós temos bons jogadores, não muitos, mas isso tem a ver com a dimensão do país. Nós somos um país pequeno, logo temos poucos praticantes e temos poucos bons tenistas, mas temos alguns. Obviamente que, tirando o Pedro Sousa, que está logo a seguir, e acho que é um jogador que ainda pode fazer alguns resultados e fixar-se durante mais algum tempo no top 100, mas é um jogador já com 30 anos. Portanto, mesmo que o consiga, e esperemos que sim, não irá fazê-lo durante muito mais tempo. Mas penso que temos dois jogadores que são um pouco mais jovens, que é o João Domingos e o Frederico Silva, que podem lá chegar. A questão é que realmente é muito difícil ascender ao topo, e quando digo que falo topo, estou a falar top 100, porque aquele top 100, embora seja uma referência, é também um jogador que está no top 100, também significa que está a entrar em praticamente quase todos os torneios, muitos torneios ATP, mas acima de tudo os torneios Grand Slam, a entrar diretamente. E isso é logo um grande salto na carreira de um jogador, fazer isso constantemente. Mas penso que esses jogadores ainda têm muito para dar. Agora, mais para baixo, é difícil. É difícil. Sempre tivemos jogadores talentosos, portanto não é questão da qualidade, mas tem a ver, acima de tudo, com o empenho, o profissionalismo, dedicação, trabalho. E uma coisa que às vezes as pessoas também se esquecem, os jogadores também têm que ser ambiciosos. Nós não podemos exigir mais de um jogador se ele não quiser também ir mais longe. Sim. Portanto, veremos o que é que vem aí. Como tu disseste, falaste em surpreender, espero que nos surpreendam. Acho que venham aí jogadores que nós ainda não sabemos o nome, ainda não decoramos o nome, mas que nos surpreendam. Acima de tudo, deixa-me só referir uma questão, porque para mim é muito... É uma situação que para mim é um pouco delicada, mas tem a ver com o ténis feminino. Infelizmente nós não temos jogadores feminino no ténis feminino português com dimensão para... Depois tivemos, mas isso é o tempo passado. A questão é que não conseguimos dar sequência a esses bons resultados e ao aparecimento dessas duas excelentes jogadoras, que foram as melhores jogadoras portuguesas nos últimos tempos. E espero que haja um trabalho de fundo. Fica aqui o meu recado, mais do que uma crítica, um recado à Federação, para que se dedique com um cuidado especial à questão do ténis feminino, porque precisa realmente de um trabalho mais específico e de maior profundidade. Até porque o próprio Millennium Street Open não tem quadro feminino, só tem o masculino. Sim, para já é impossível. Naquele clube de ténis do Estoril já se fazem milagres e não estica. Seria preciso quase, não diria o dobro do espaço, mas pelo menos mais 50% daquela área para se fazer um torneio feminino ao mesmo tempo que o Estoril Open, obviamente. Porque é preciso mais cortes, é preciso mais balneários, é preciso outras áreas específicas para o ténis feminino e neste momento é impossível. Pegando um pouco também nesta chegada que tu fizeste à Federação Portuguesa do Ténis, acho, por exemplo, a gente vê João Sousa, vimos que foi o tenista que chegou mais à frente, digamos assim, em termos de resultados e de nome, digamos assim. Vimos que teve que sair muito cedo para vir treinar e formar-se fora do país. Achas que temos condições cá em Portugal para que possa ser formado um jogador com as mesmas capacidades para chegar a esse nível? Teve, eu não sei se ele teve, ele quis e fez bem, mas nem todos também conseguem fazê-lo, não é? Claro. É um investimento e ainda bem que o fez. A questão é a seguinte, aqui não tem a ver com as condições físicas para treino, nem com a qualidade dos treinadores. Tem a ver sim com a quantidade de jogadores bons com que se pode treinar. Pois. E essa é a grande dificuldade e é por isso que muitos jogadores vão para fora, vão para outros clubes. Um jogador como o João Sousa decidiu ir para Barcelona, porque realmente Barcelona é um centro de treino. Porquê? Porque, mesmo que não seja no próprio clube em que ele está, ali a poucos metros há outro clube onde há outros jogadores a treinar também de grande nível. E só esse treino quase diário com grandes jogadores é que também consegue fazer com que os jogadores evoluam. Deixa-me só acrescentar, há bocadinho esqueci-me quando estamos a falar dos jogadores, mas convém aqui também a frisar o nome do Gastão Elias, porque há muitos que já se esqueceram do Gastão Elias, mas ele teve realmente um 2019 muito
muito fustigado por lesões e quase caiu no esquecimento, mas é um jogador que também ainda não provou tudo o que pode dar. É um jogador também com grandes qualidades. Vamos ver se este ano 2020, sendo mais, se ele estiver saudável, consegue também ter um ano mais consistente e voltar ao top 100, onde ele já esteve. Sim. Até estas perguntas que nós falámos, colocámos-te, são também por parte do Zé Maria, o novo membro deste podcast. Agora, olhando um bocadinho ainda para o Millennium Steel Open, temos cada vez mais, ainda não sabemos nada sobre 2020. Calculo que também ainda não sejas em posição de poder adiantar rigorosamente nada. Mas, olhando para aquilo que foi a diferença entre, sobretudo, 2018, que já era um bom quadro, em que tínhamos, por exemplo, o Tsonga à cabeça, mas que não pôde vir, por lesão. O ano passado tivemos à cabeça Fábio Fognini, que esteve cá, fez 2 publicidades e depois foi-se embora. Mas tivemos Tsitsipas, tivemos muitos mais membros do top 10, do top 20 e do top 30 do que tivemos, por exemplo, fazendo referência até àquele trabalho que se fez no podcast Conversa em 2007, o quadro tem melhorado bastante. Portanto, qual é que é para ti o porquê do Millennium Steel Open estar a crescer tanto? Já tínhamos falado, inclusive, do próprio ATP de Istambul ter saído do mapa, não é? Portanto, ficava basicamente Estoril e Munique, se não me engano, no calendário. Mas porquê vir para Estoril e não ir para Munique, por exemplo? Bom, primeiro que tudo, há que haver vontade dos jogadores de competirem naquela determinada semana. Convém não esquecer que a época terra batida tem muitos torneios, semana após semana. No espaço de 8, 10 semanas há 3 Masters 1000, torneios que os grandes jogadores jogam sempre, quase obrigatoriamente, mas depois também gostam de jogar mais um ao outro pelo meio e às vezes vir jogar aqui ao Estoril Open implica estar 3 ou 4 semanas em competição seguidas. Portanto, os jogadores às vezes têm que abdicar não só escolherem o Estoril Open e Munique, mas sim se querem competir naquela semana. Essa é a primeira decisão que eles têm que tomar em relação à programação. Depois, obviamente, que o Munique tem os seus argumentos. Ali é um torneio com mais anos que o Estoril Open, é um torneio que tem um patrocinador muito forte, que é a BMW. Está ali no centro da Europa, portanto, muitos jogadores daquela área geográfica gostam de jogar ali, é quase, mesmo que não sejam, já todos os alemães, obviamente, mas depois também ali muitos russos, holandeses, mesmo ali dos países daquela zona ali mais da Europa de Leste, também gostam de jogar ali. Nós, obviamente, temos os nossos argumentos e são muito bons argumentos e é por isso que temos conseguido trazer aqui muito bons jogadores. Faz-se milagres, como tu disseste. Fazem-se milagres, como tu disseste. Não, mas também nós temos logo à partida e sempre tivemos aqui muito bons argumentos. Pois é o clima. Sim. Foi há 1 ano ou 2, os jogadores aqui que estavam no Estoril Open davam a gozar com os que estavam em Munique, porque em Munique estava a nevar e os cortes estavam perto de neve e eles estavam aqui com sol e a tirar fotografias mesmo junto à praia e tudo. Depois toda a hospitalidade, desde a parte da organização, mas também de todas as condições que são oferecidas aos jogadores, os hotéis, toda aquela zona ali de Estoril, Cascais, é realmente muito atrativa e eles são todos muito bem tratados. E depois isto também vai passando de boca em boca e os jogadores, quando muitas vezes têm que escolher, às vezes também ouvem quem não veio cá ainda, pede conselhos e nós aqui o Estoril Open é sempre muito bem recomendado. Temos também a fazer, há sempre ali uma parte de investimento, mas claro que o nosso torneio não somos um país rico, o torneio também não é um torneio rico, por exemplo, tentamos fazer os tais milagres, tentamos jogar com a boa vontade também dos jogadores e às vezes conseguimos realmente trazer muito bons jogadores, esperemos que este ano também não seja exceção. Esperemos que sim. Mas estamos a trabalhar para isso. Bom, agora indo para algo que já trabalhámos no episódio anterior, a questão do Australian Open está aí à porta. E a grande preocupação é, obviamente, os incêndios. Tu já estiveste na Austrália, em off estavas a dizer que aquilo é um território vastíssimo, não é? Portanto, que tens outro conhecimento que nós não temos. O que é que te apoquenta ou nada te apoquenta no Australian Open e os incêndios? Bom, não me apoquenta em termos de realização. Acho que o torneio vai para a frente, por muitas dificuldades que haja. Eu sei que já há alguns jogadores que já estão em Melbourne e já queixam-se já da qualidade do ar, não é tão boa como costuma ser. Mas atenção que o Open Austral também é um torneio que teve sempre grandes dificuldades. Temos sempre se queixar do calor excessivo, ou da umidade, enfim. E dizer aquilo que chegou a ser de relva. Exatamente. Eu estive lá por acaso, estive lá por 2 vezes, uma delas realmente foi numa fase em que também houve ali bastantes incêndios no estado de Vitória, mas
eram bem um pouco longe de Melbourne Park, ou da cidade mesmo de Melbourne. Via só umas nuvens lá ao fundo, nada, em termos de qualidade de ar, não houve problemas nessa altura. Obviamente que às vezes basta o vento estar numa direção determinada e claro, a qualidade do ar mesmo na própria cidade pode diminuir. Mas não penso que num torneio de 15 dias vai ser sempre assim. Poderá haver um ou outro dia em que a situação seja um pouco mais difícil, seja mais difícil os atletas respirarem, recuperarem do esforço, mas enfim, será igual para todos e não penso que será por aí que um torneio da envergadura de um Open da Austrália, um torneio do Grand Slam, que vai estar em causa por causa disso. Djokovic já deixou um aviso, que supostamente não iria jogar e fez o apelo para que os outros também não fossem. Não acredito nisso. Aliás, ele está a jogar agora a ATP Cup, amanhã vai jogar, nós estamos a gravar isto no sábado, sim, depois das meias finais da ATP Cup, já está programado amanhã um grande duelo entre Rafael Nadal e Novak Djokovic. Eles estão-se a preparar e foram para a Austrália jogar esta competição, não só para defender, ao serviço do país, e eles gostam de jogar pelo país, mas também para se prepararem para a Austrália. E o Roger Federer já está em Melbourne a treinar. Sim, exatamente. Porque ele não foi jogar a ATP Cup, portanto tem que ir nos dias mais cedo também para se ambientar, mas não acredito que o torneio esteja em coisa. Acho que essas declarações muitas vezes são uma forma de pressão, tentar mostrar a força dos jogadores de ténis, principalmente nestes torneios que não são organizados pela ATP, mas sim pela Federação Internacional. Quem é que achas que vai levar a taça para casa? Penso, neste momento, se tivesse que apostar, obviamente que seria Novak Djokovic, mas Djokovic e Rafael Nadal são os dois jogadores que estão mais bem preparados neste início de ano, estão saudáveis, não têm problemas físicos e são dois grandes tenistas, dois grandes campeões e dois grandes jogadores para jogarem a melhor de 5 sets durante 15 dias. Roger Federer está num piso que gosta muito de jogar na Austrália, mas vamos ver como é que ele vai chegar. E depois temos ali, isto não será só para o Open na Austrália, será para todo o 2020, vai haver aqui uma grande expectativa contra os jogadores da nova geração. Espera-se que alguns despontem, mas a grande dificuldade para eles não é ganhar a melhor de 3 sets, mas sim ganhar a melhor de 5 e ganhar vários encontros e chegar a conquistar um título do Grand Slam. Mas vamos também ter que aguardar pelo sorteio. O sorteio às vezes também condiciona. Basta irmos para o Wimbledon. Basta haver ali um quadro um bocadinho mais fraco, um bocadinho mais forte e os jogadores podem até ultrapassar essas rondas difíceis, mas vão-se desgastando e depois numa competição de 15 dias às vezes isso paga-se mais caro à frente. Mas acho que acima de tudo, mais por causa desta questão da nova geração, acho que é um grande slam que está a criar grande expectativa, independentemente de Nadal e Djokovic serem mais uma vez os grandes favoritos. Sem dúvida. É a eterna questão, não é? Sempre se aparece alguém, novo ou não, que consiga chegar ao nível que a gente tem visto que ultimamente tem sido impossível ultrapassar, não é, aquele nível que os Big Three têm conseguido alcançar. Olhando um pouco mais para o panorama geral da época, vês algum nome que se possa aproximar ainda mais e talvez ultrapassar um deles os três? Sim, em termos de ranking, a questão tem a ver também com a consistência de resultados. Claro. E muitas vezes do Big Three, se tiver uma pequena lesão, se calhar pode afastar-se durante algum tempo, pode falhar um grande slam e logo aí condiciona logo tudo. Abre um pouco o quadro e se calhar alguém pode aproveitar. Até agora o que temos visto é que em Roland Garros, que tem sido o feudo de Rafael Nadal, Dominic Thiem. Mas temos um Dominic Thiem que já teve 2 vezes na final. Portanto, é um jogador que tem mostrado realmente que pode chegar longe e acho que se voltar a defrontar Nadal, mesmo que seja numa final, acho que vai querer fazer mais e melhor. Portanto, ele tem vindo sempre a conseguir melhores resultados. Portanto, acho que a ambição está lá, vamos ver se ele realmente consegue dar o salto. Nos outros 3 grandes slams será um pouco mais semelhante, são superfícies mais rápidas, mas lá está, estes jogadores jovens, estes Stefan Tsitsipas, Daniil Medvedev, mesmo Alex Zverev, que continua a falhar nos torneios do Grand Slam, agora o melhor resultado dele é apenas um quarto de final. Quarto de final. Mas é jogador que tem já muita experiência, já tem muito ténis em cima e muitas horas e acredito que possa também começar a fazer melhores resultados nos Grand Slams. Não me admiraria ver nenhum destes nomes numa final, atenção, mas depois também depende dos opositores. É diferente chegar a uma final e ter um Djokovic ou um Nadal, outra coisa é chegar a uma final e por alguma razão não encontrar nenhum desses. Não é? Dos 4 grandes slams, qual deles é que tu gostas mais? Ou
que tenhas um carinho especial, porque tu narras 3 deles, não é? Portanto, Sim, já tive presencialmente, já estive nos 4, felizmente, e várias vezes. Assim, eu tenho que dizer que gosto de todos, porque todos têm características e têm atrativos diferentes. A Austrália é sempre um torneio espetacular, porque é sempre no verão da Austrália, o povo lá é extraordinário, é muito hospitaleiro, muito divertido, muito esportista, muito fair play, adoram ténis. E é o primeiro, há sempre aquela grande expectativa, quem é que vai começar a ganhar este primeiro grande slam. E é numa superfície rápida, e há sempre muito bom ténis, porque os jogadores vêm sempre cheios de força e de vontade, vêm numa pré-época prontos a mostrar. É raro ver os jogadores lesionados logo no início da época. Depois temos Roland Garros, com a especificidade da terra batida, não é? Ninguém... sabes que é o meu favorito. Não, e é um torneio, para quem lá está, tem um torneio com muito charme mesmo. Tem muito ali, muito Paris naquele torneio. Aquilo é uma pequena cidade tenística dentro de Paris, mas tem essa característica. É uns adeptos e o povo francês é muito conhecedor. Também é um país com muitas tradições no ténis, mas é um ténis diferente, mas mais tático, também mais físico. Portanto, acaba por revelar talvez ali outros aspectos dos jogadores que não se vê noutros. Eu costumo dizer que aí o terreno é vivo. Porque tens de jogar com ele, não é? Sim, mas tens que jogar com todos. Ali tens é que fazer se calhar uma adaptação, se calhar mais específica e mais forte, digamos assim, com maior ênfase, porque mudar de qualquer superfície para a terra batida é noite para o dia. Quanto mudar de piso rápido para relva ou vice-versa não é assim tão complicado. Portanto, exige também adaptação. Portanto, para chegar a Roland Garros tem que fazer realmente aquele percurso todo chamado do circuito terra batida, começar a jogar torneios mais cedo. É por isso que os jogadores tentam jogar também o máximo de torneios possível, mas ao mesmo tempo sem se desgastarem muito, porque a parte física também depois é importante. O Wimbledon é o berço da modalidade, é a tradição, é a relva, aquele verde da relva. Talvez na primeira semana, porque na segunda semana começa a ficar um bocado castanho. É verdade, mas continua a ser ali muita história e a pena. Eu realmente gostava mais do Wimbledon há uns anos, quando a relva ainda era um bocadinho mais crescida, era uma relva diferente, o ressalteiro ainda era mais baixo do que era agora e tornava o jogo mais rápido, mas era realmente muito mais diferente do que nos outros Grand Slams. Hoje em dia a velocidade da bola é rápida, obviamente, e continua a ser mais rápida, mas não é assim tão mais rápida do que nos torneios de hardcourts. Antes de irmos para o hardcourt, não achas que devia haver um Masters 1000 em relva? É complicado. Porque tens um predomínio de terra batida, por exemplo, e de piso rápido. Sim, mas a relva essa que é uma superfície viva, porque tem que se fazer crescer a relva, mas também se desgasta, é caro ter cortes de relva, e depois tem a ver também com o calendário. Já se conseguiu pôr ali mais uma semana entre Roland Garros e Wimbledon, os jogadores já estão mais satisfeitos, já podem se preparar um bocadinho melhor, mas fazer um Masters 1000 é complicado. Nós temos um ATP 500, que é Queens, que faz um pouco esse papel, mas é complicado, porque o calendário também está muito saturado. E acho que os jogadores também não pedem mais Masters 1000. Portanto, se o mercado, digamos assim, que é os jogadores, neste caso, não quer mais, não precisa de mais, acho que também é difícil. Não há que não haja interessados aos torneios que não gostariam de crescer, e têm dinheiro se calhar para crescer, mas o calendário está limitado, não se pode, o dinheiro também não pode ser tudo, o dinheiro não pode falar mais alto. Indo para os Estados Unidos, o último Grand Slam é talvez o Grand Slam onde se vê melhor ténis, é talvez um piso em que há talvez um pouco mais de hegemonidade entre os jogadores, porque não é uma superfície tão rápida. Por outro lado, é um final da época, alguns jogadores também já chegam ali um pouco talvez mais cansados, é talvez o Grand Slam em que se resistam mais lesões, ou os jogadores já há mais jogadores lesionados, que muitos deles já não estão lá a 100%, não só por causa da época que já fizeram, mas por outro lado é também um ambiente muito, muito único, é aquele ambiente de Nova Iorquino. É americanos, não é? As noites de Flushing Meadows é um ambiente totalmente diferente de qualquer outro, não se encontra aquele ambiente em qualquer outro lado.
é eletrizante, principalmente quando joga um jogador da casa, o apoio é total, é incondicional, seja uma Serena Williams, seja o John Isner, seja quem for. Ou o Federer. O Federer joga Mas sempre muito em casa. o Federer Este- joga sempre em casa. Joga O sempre Federer em casa. é curioso, vem num país tão pequeno como a Suíça, mas em qualquer corte que pise tem sempre apoiantes e basta jogar o seu ténis habitual. Mas eu acho que ele é mais acarinhado em Wimbledon e US Open. Pelo menos é a minha percepção. Do que Do que os outros dois Grand Slams. também os dois. Porque mas Roland ele ganhou Garros só mais. ganhou uma vez, não foi? 2009. Sim, Mas em Austrália já ganhou bastante também. Sim. sim, mas é diferente. O Wimbledon também convém não esquecer que há poucos jogadores da casa. Em Inglaterra. Agora há cá o Andy Murray. Com nome, pelo Ou menos. 2 ou 3, mas há uns anos também só havia um, que era o Tim Henman. Quer dizer, não há muitos jogadores por quem eles puxem. E Federer é um gentleman. Para os ingleses também isso representa muito. Os jogadores que vão para lá com má educação, com mais maneiras, com mau comportamento, são logo riscados. Kyrgios, Tsitsipas. Sim, ou John McEnroe, se quisermos recuar. Mas eles também dão muita importância à maneira de estar no corte. E em Wimbledon, claro que aí nota-se mais. Em Nova Iorque eu acho que será igual, mas não penso que seja menos ou mais. Mas Nova Iorque pela questão da pop figure, percebes? Aquela figura espetáculo. Sim, mas isso qualquer um, lá está. A Nova Iorque aí, o público nova-iorquino é muito solidário, digamos assim, não é solidário, mais coerente, é mais coerente. Vê um jogador a dar espetáculo, ele até pode perder 6-0, mas o apoio é totalmente deles. Se vê um jogador a tirar-se para o chão, a fazer espargatas, a fazer smashes todo em suspensão, quer dizer, quase que o resultado final já não interessa. Interessa é o espetáculo. É aquela cidade que gosta de espetáculo, que o público gosta de espetáculo e basta ter algum jogador a dar espetáculo e eles rendem-se. Porque uma coisa que nós falámos quando falámos justamente do US Open e falámos de Daniil Medvedev, de que ele próprio tinha sido hostil para com o público e o público consequentemente tinha sido hostil, na reta final parecia estar a recuperar o público. Sim, porque ele depois também soube redimir-se, Os mas resultados apareceram. principalmente depois começou a dar espetáculo. Verdade. E o público depois rendeu-se. Mas ele também se soube redimir, também não exagerou, percebeu. Aliás, está a ser um jogador também cuja maturidade se está a revelar. Revelou-se já, acho que a época, aquele verão e aquele final da época dele revela a maturidade, porque ele é um jogador que já estava com muitos encontros em cima, estava a ganhar constantemente e continuava a jogar num nível fantástico. E poderia, se fosse um jogador com uma mentalidade de cá um bocadinho mais fraca, dizia, pá, pronto, por este ano já chega, já não vou chatear, já estou no top 10 e vou agora preparar o próximo, vou gozar aqui um pouco os rendimentos desta época, mas não, continua a ser um jogador muito competitivo e isso é um bom sinal, lá está, como há pouco dizia, tem a ver com a ambição dos jogadores, é preciso que os jogadores sejam ambiciosos, o Medvedev está a revelar uma grande ambição e nesse Open dos Estados Unidos revelou também saber jogar já com o público, revelou saber estar e saber o que é preciso para ir em frente e a verdade é que ele chegou a uma final do Grand Slam pela primeira vez. E já agora para irmos concluindo também, qual é a análise que tu fazes do público do Millennium Steel Open? Acho que também é um público que tem sido sempre excelente, tem sido sempre bastante cooperante, gosta de ténis, mostra que gosta, tem-se envolvido. Obviamente que há em 2018 com a vitória de João Sousa, acho que isso Foi o rubro. foi o culminar dessa empatia entre público e jogadores. Claro que é um jogador da casa, é um jogador português. Acho que muitas daquelas pessoas nunca imaginariam ver o João Sousa ganhar um torneio do ATP em casa e ali sob os seus olhos. Mas tem sido um público que também tem crescido, também tem sabido crescer, porque embora hoje em dia seja mais evidente que as manifestações do público nas bancadas têm sido cada vez mais efusivas, cada vez envolvem-se mais e próprias organizações também gostam desse envolvimento, Claro. de tentar atrair, mas a verdade é que se olharmos para há 10 anos atrás o público quase que se comportava como se estivesse num estádio de futebol e não é bem a mesma coisa, ou melhor, é bom envolverem-se, é bom reagirem. Mas em curto tempo. Não, mas é como fazer. Não podem estar ali também a insultar adversários, ou chamar nomes, ou interromperem quando o jogador vai fazer um serviço. Quer dizer, isso não existe. Podem fazer isso num estádio de futebol, se calhar o jogador que está lá em baixo nem repara, mas ali a proximidade é outra. Mas acho que o público no geral tem melhorado muito e ao mesmo tempo tem desfrutado também bastante. E é um público muito jovem, pelo menos aquilo que os dias que eu apanho, é sobretudo muito malta jovem que está nas bancadas. Eu relembro, não sei se foi este ano ou se foi o ano passado, portanto 2019,
ou 2018, que houve um caso de uma má arbitragem, aí digo mesmo que a bola foi fora ou foi dentro e o árbitro disse o contrário, e acho que era um jogo com um português, pá, e houve um grito na bancada que fazia lembrar, era aquele sketch dos Gatos Fedorentos, não é? O árbitro é extremamente desagradável, não sei se te recordas desse paródia. Pronto, houve essa parte e foi a risada geral no estádio. Mas pronto, de facto é um público que bate os pés e, portanto, a superfície metálica onde estamos vibra por todos os lados, não é? Portanto, é muito por aí quando falta pouco para o português se apurar. Uma coisa que nós por acaso tínhamos falado, e lançamos daqui o rap também, é haver alguma tradição no Millennium Steel Open. Enfim, os ingleses têm o vestir-se de branco, têm os morangos com chantilly, enfim, procurar ver se existe alguma tradição a passar-se a fazer no Millennium Steel Open. Deixa ao teu critério. Sim, não sei, por acaso estou-me a tentar lembrar de alguma especificidade do nosso torneio, mas realmente não. Temos sempre a onda rosa dos chapéus, não é? Dos bonés do Millennium Steel Open. Isso é uma. Vai depender sempre do patrocinador. Se quer mudar de cor, ou se por acaso não quer mudar de cor e seguir as tendências da moda da estação. Às vezes poderíamos ter outra cor. Mas não, acho que o torneio. Mas este é o desafio. Está bem, vou pensar nisso, mas temos a tradição de ter um troféu, uma marca portuguesa que tem a ver com Portugal. Acho que tirando isso, acho que o torneio fala por si, já é tradicional no nosso calendário desportivo. E há aquele toque de Paris também com as flores junto do corte também. Guilherme, mais alguma questão que queiras colocar? Temos visto claramente ao longo dos anos que tem havido, por exemplo, o ano passado já houve vários torneios em Portugal do Challenger, nível Challenger, que não tínhamos tido nos últimos anos. Vemos que tem havido um crescimento nesse aspecto. O que é que podemos esperar para o futuro a nível de torneios cá em Portugal? Eu penso que o panorama como está agora está excelente. Há bastante competição, tanto para masculina como feminina, e embora para a feminina obviamente que não há torneios muito grandes, mas está ao nível também das nossas tenistas. Não faz sentido estar a fazer grandes torneios se as nossas jogadoras depois também não têm o mínimo de hipótese de discutir o encontro. No setor masculino melhorou obviamente bastante com a reintrodução dos Challengers, que era algo que já fazia falta há alguns anos, e em 2019 tivemos mesmo já 3 torneios de Challengers. Acho que é muito bom para o nosso ténis, é bom para os nossos tenistas, e a verdade é que hoje em dia qualquer jogador mais jovem, início de carreira já profissional, pode perfeitamente fazer grande parte da época cá em Portugal, portanto reduzindo muito os custos, porque as viagens é das coisas que custa mais caro e pesa mais no orçamento anual, e isso acho que é fantástico, e nesse aspecto temos que dar os parabéns à Federação Portuguesa de Ténis e ao seu Presidente Vasco Costa. É isso mesmo. Temos visto um crescimento que tem vindo a acontecer ao longo dos anos, e esperemos que seja assim que continue, né, esse crescimento, e que a nossa modalidade consiga chegar a mais pessoas, não é? É isso mesmo. Cláudio, se calhar fechamos o corte. Fechamos o corte, não é? Portanto, da outra vez foi o Zé Maria a fechar o corte. corte. Pedrinho, muito obrigado por estares aqui também, é sempre um gosto. Obviamente esperamos por ti no Millennium Steel Open, portanto, que será antes do Roland Garros. Dizendo, eu espero por vocês. Sim, pois. é mais isso. Que seja isso. Reencontramos lá, de certeza. Reencontramos e pronto, e reencontramos também em Paris. Portanto, o Troca de Bolas vai receber aqui uma injeção de capital do padrinho, que vamos conseguir ter a viagem paga para Roland Garros. Aí terei de fazer as entrevistas a partir da cabine do Eurosport. Mas sim, que seja. Mas pronto, mas que seja uma boa época para todos nós, não é? Que seja um bom ténis, que haja poucas lesões, que haja jogos à melhor de 3 sets, à melhor de 5, portanto sempre no máximo de todos, enfim. Porque não voltar a repetir aquilo que aconteceu em Wimbledon, que foi histórico, quer dizer, o primeiro ano que abrem uma exceção à regra, essa regra passa a ser cumprida, não é? Portanto, foi das melhores finais que eu já vi. Pedro, muito obrigado por ter estado aqui, é sempre um gosto, portanto, damos-te a honra de fechares agora o corte. Obrigado e espero realmente também que seja uma boa época 2020, vai haver muito bom ténis de certeza, mas acima de tudo espero que seja uma excelente época para os tenistas portugueses, e espero que todos eles, se cada um deles conseguir bater recordes pessoais, em termos de ranking e em termos de resultados, é fantástico. Muito bem, então vá,
Já sabem, é seguir nas redes sociais, subscrever, partilhar e até ao próximo Troca de Bolas. É isso mesmo. Até à próxima.